Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma análise de uma fotografia muito legal, uma análise diferente porque eu estou fazendo ela gravada, né, e não escrita como eu tinha feito as duas anteriores. Então vocês me desculpem os cacuetes, o né. E daí depois vocês me digam se vocês gostaram mais dessa versão falada ou se vocês que seguem o gosto da mente, fotos, o gosto da mente, o que vocês preferem, certo? Vou falar sobre uma fotografia muito bacana. Aliás, muito obrigada, vou agradecer já ao Struck, @struck_fotografia, que foi quem nos ofereceu, né, nos permitiu, na verdade, que pegássemos a imagem para fazer essa análise compositiva, né? Quando eu falo análise compositiva, eu estou falando de composição, elementos de composição. E para elementos de composição tem um outro sinônimo, né? Também são chamados de elementos visuais ou elementos formais ou simplesmente formas. Essa imagem, ela é praticamente composta, ou diria assim, essencialmente composta de formas orgânicas. Eu digo formas orgânicas porque essas formas, elas não são matematicamente desenhadas. As formas que eu falo aqui são esses docinhos que tem esse formato de um redondinho menor e embaixo um arredondadinho maior. Então essa fotografia, ela é composta de lá no fundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que a gente consegue ver dessas formas orgânicas presentes na composição. Sim, tem um elemento aqui que a gente pode dizer que é um elemento compositivo geométrico, mas em quantidade ele é pequenininho, né? Ele faz parte, ele é pequeno na fotografia, no todo. Então a gente tem uma quantidade grande de elementos compositivos de formas orgânicas para esse pequeno elemento compositivo geométrico. Então, o que eu posso dizer para vocês da minha percepção visual, da minha percepção das formas? Essa fotografia, ela é composta essencialmente por formas orgânicas, certo? Mas não é só composta essencialmente por formas orgânicas, ela tem um outro detalhe bem legal. Essas formas orgânicas, elas se relacionam de uma determinada maneira. Assim, os autores dizem que quando uma forma encontra outra forma, alguma coisa acontece. Nesse caso aqui, várias formas se encontram e elas estão organizadas, né? Elas estão distribuídas de maneira organizada. Então é uma fileira, outra fileira e outra fileira. A gente consegue perceber isso, né? Então elas têm uma repetição e elas estão dispostas de maneira organizada. Quando a gente tem uma repetição de formas e elas não estão dispostas de maneira organizada, a gente diz que essas formas são semelhantes. Existe apenas uma relação de semelhança. Mas quando tem uma quantidade de formas e essas formas elas são ordenadas, cada uma está colocada no seu devido lugar, assim, ordenadamente distribuídas, então a gente diz que é uma relação formal de ritmo. Dá para pensar em música, dá para pensar na dança, é o mesmo tipo de ritmo, certo? Tipo, 2 para lá, 1 para cá, né? 2 para lá, 1 para cá. E a dança, ou o compasso da música, não sei
Não entendo muito de música, mas imagino que sim. O compasso da dança vai se fazendo desta maneira organizada. Se a gente puxar uma linha na diagonal e puxar outra linha na diagonal, aqui, olha só. A minha figura principal, ela está centralizadíssima na composição, né? Poderia pensar assim, tá, mas óbvio, né? O equilíbrio, a figura centralizada pode se pensar assim, que vai originar uma composição muito óbvia, ou talvez até pobre. Não. Ela está no centro, né? E estar no centro, a figura principal estar no centro, isso quer dizer que tu tem toda uma composição equilibrada, né? O centro, ele tem um poder de atração do olhar da gente. Então, a gente olha direto para o centro, vê a imagem central, né? O elemento compositivo central, e já tem direto ali a mensagem sendo passada. Isso é muito bacana, assim. Mas estar no centro também quer dizer uma outra coisa, quer dizer que você tem uma composição capaz de estar equilibrada pela sua própria natureza, né? Pela própria natureza compositiva. Eu tenho um elemento que não é muito grande, nesse caso, né? O elemento não é muito grande, mas ele chama a atenção, por quê? Porque o fotógrafo inteligentemente desfocou os outros elementos que, por acaso, poderiam competir ou provocar um desequilíbrio, né? Embora, né, se traçássemos uma linha também vertical e uma linha horizontal, a gente poderia pensar que temos pesos bem distribuídos. Mas aqui o que nos dá o equilíbrio de centro é justamente o elemento compositivo que não perdeu o foco. Mas uma composição centralizada é uma composição muito óbvia, uma composição que vai ser monótona, é uma composição que não vai ter movimento, vai ser estática, vai ser cansativa. Não, tudo depende de como ela é feita. Desta maneira aqui que o Struck fez, ficou muito legal. Por quê? Porque ele colocou vários elementos semelhantes, né, parecidos, iguais, e daí depois a Bel e a Gabi, elas podem comentar o que isso significa, né, numa imagem lá do ponto de vista delas. Essa repetição, ela dá um movimento, né, à fotografia. Ela tem ritmo. Como a repetição dos elementos é ordenada, então essa fotografia, ela tem o equilíbrio central, mas ela não é estática, porque essa repetição, né, ordenada dá ritmo para essa imagem. Então, por isso que a gente para olhar para ela. Porque tem um elemento centralizado no foco, né, que não está desfocado, e o restante dos elementos estão desfocados, mas você não passa batido pelo restante dos elementos porque eles estão distribuídos em ritmo na imagem. Então, o fato de ter o equilíbrio central, o equilíbrio central mais o ritmo é o que faz essa composição de equilíbrio central ser muito, muito legal, né? É justamente isso, é essa soma de quebrar, de ter o equilíbrio central, que é uma coisa, que é um tipo de equilíbrio que faz com que você olhe para aquela parte da imagem que é para você olhar, né? Só que ela não se torna cansativa
porque ela tem esses elementos ritmados ao redor. Então, por isso que eu acho que essa fotografia é muito bacana e eu escolhi ela para conversar um pouco a respeito, para dividir um pouco dessa análise com vocês. Até a próxima. Muito obrigada.